nós vamos abordar as características da pena privativa de liberdade. Então, essas características da pena privativa de liberdade são estabelecidas a partir do artigo 33 do Código Penal. Com o Código Penal em mão, nós vamos estudar as características da pena privativa de liberdade. Porque nós já sabemos que no Brasil nós possuímos várias espécies de pena. Peço a todos vocês que desliguem o microfone. Desliguem o microfone para melhor acompanhar a aula. No Brasil, existem várias espécies de pena. A pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos e a pena de multa. São as espécies de pena estabelecidas no Código Penal, bem como previstas na Constituição de 88. Nesta aula, nós vamos iniciar o estudo da pena privativa de liberdade. Nós sabemos que a pena privativa de liberdade possui certas características. A pena privativa de liberdade, assim como a pena de perda de bens, a pena de prestação social alternativa e a pena de suspensão temporária ou interdição de direitos, essas penas estão previstas na altura do artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Então, repetir. A Constituição, no artigo 5º, inciso 46, previu um rol de penas. Essas penas são privativa do exercício da liberdade, perda de bens, multa, que é a pena pecuniária, prestação social alternativa, bem como suspensão ou interdição de direitos. E nós aprendemos também que a Constituição previu, no mesmo artigo, porém em outro inciso, portanto, estamos nos reportando ao artigo 5º, já agora não mais ao inciso 46, e sim ao inciso 47, que há penas que são proibidas, há sanções que são proibidas, que pertencem, essas sanções, à arqueologia do direito penal. São sanções sepultadas. Não há querer, nesse momento, exumar essas sanções. Por estarem sepultadas e porque historicamente superadas, devido ao progresso da ciência do direito penal, bem como da evolução cultural da sociedade, a Constituição proibiu solenemente a pena de morte, que no Brasil, a par esta proibição, a própria Constituição ressalva que a pena de morte pode ser aplicada na hipótese de guerra externa, em que o agente comete crimes puramente ou propriamente militares, como, por exemplo, o crime de favorecimento ao inimigo e traição da pátria. Nessas hipóteses, o Código Penal Militar, em caráter excepcional, previu a pena de morte. Mas a Constituição segue estabelecendo que, por exemplo, não há pena de caráter perpétuo. E nós sabemos que há uma limitação do cumprimento ou da execução da pena privativa de liberdade, tendo-se em vista a vedação, a proibição da pena em caráter perpétuo. Isto violaria flagrantemente o princípio da dignidade da pessoa humana, que é pedra angular de todos os princípios e que é um valor espiritual que se espalha como verdadeiro espectro. Como também nós sabemos que há
proibição de pena de trabalhos forçados. Então, no Brasil, há uma proibição efetiva de pena de trabalhos forçados. Mas aqui já vale uma observação que eu vou antecipar daqui a pouco a respeito do trabalho do sentenciado. Nós já sabemos que o trabalho é uma condição de dignidade humana e que ele deve ser, é claro, produtivo e lucrativo. Quanto ao sentenciado, a par de ser uma condição de dignidade, ele deve também ser educativo. Então, o trabalho para o sentenciado, ele é uma condição para a dignidade, ele deve ser educativo, ele deve ser também produtivo, mas ele é circunscrito pelo dever social. Então, o trabalho para o condenado tem múltiplas características, múltiplos atributos, quais sejam condição para dignidade, produtivo, educativo e circunscrito como dever social. Nesse sentido é que o trabalho do sentenciado é disciplinado por uma lei especial. Eu já me reportei desde penal 1, desde direito penal 1, a esta lei especial, a esta lei extravagante ao Código. É a lei 7.210 de 1984. Lei 7.210 de 1984. Esta lei 7.210 de 1984 disciplina o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil. Esta lei, que é uma lei extravagante e especial, disciplina o cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil. É um diploma que determina de forma regimental o trabalho do sentenciado. A atividade laborativa que é conferida ao sentenciado, ao condenado, para que ele possa atingir essas condições legais. Quais condições legais, porque estabelecidas nesse diploma? O trabalho deve ser circunscrito por um dever social, é uma condição de dignidade humana, é educativo, como também deve ser produtivo, uma vez que o sentenciado é remunerado pelo exercício da atividade laboral. O trabalho do sentenciado é igualmente remunerado. Certamente, nós vamos observar no futuro que esta remuneração se diferencia da remuneração determinada pela CLT. Esta remuneração se diferencia da remuneração paga ou determinada pela CLT, uma vez que o pressuposto para o trabalho na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, nós sabemos, é homem livre e vontade livre. E numa instituição penitenciária, numa unidade penitenciária, pese a vontade ser livre, termos liberdade de expressão, liberdade de pensamento, numa contingência, nós não somos livres, nós não possuímos liberdade ambulatorial, que é a liberdade de ir e vir ou permanecer, tendo-se em vista a contingência da prisão, a contingência do cumprimento de pena privativa de liberdade. Então, no Brasil, não há pena de trabalhos forçados. Mas isso, portanto, em que pese, não há pena de trabalhos forçados, mas isso, lamentavelmente, não é a tônica de muitos países. Nós podemos citar, por exemplo, os Estados Unidos, o estado do Alabama. O trabalho é necessariamente forçado. Inclusive, os sentenciados ficam acorrentados para que, através dessa corrente, desse instrumento, desse mecanismo, eles sejam obrigados fisicamente ao exercício da atividade laboral. Isto, no Brasil, iria seguramente violar princípios comezinhos
princípios constitucionais e valores constitucionais, porque o Brasil proíbe o tratamento desumano, proíbe o tratamento cruel, proíbe o tratamento degradante, proíbe o tratamento estigmatizante de qualquer pessoa, e em particular daquela que não está na plenitude do exercício dos seus direitos civis e dos direitos de liberdade, como é o caso específico do sentenciado ou preso. Também não há no Brasil a pena de banimento. Esta pena está na arqueologia do direito penal. O banimento significava, entre aspas, eu não vou usar esse termo do ponto de vista jurídico, eu apenas vou utilizar esse termo no sentido equívoco, havia a expulsão do infrator da lei. Então, o infrator da lei era expulso da comunidade. Isto era a pena de banimento. Esta pena no Brasil está superada, tendo-se em vista que a Constituição, no mesmo artigo 5º, determina a proibição da extradição de nacional. O Brasil não admite, não permite, não autoriza, inclusive é vedado, do ponto de vista constitucional, a proibição de extradição de nacional. Como também no Brasil se proíbe, por último, as penas cruéis, aquelas em que o sentenciado poderia padecer consequências do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. Então, o Brasil proíbe solenemente na Constituição. Pelo contrário, o Brasil determina na Constituição de 88 que está assegurado o direito à integridade, que é o preso, está assegurado o direito à integridade física e à integridade psicológica. É, inclusive, colocado no rol do artigo 5º como sendo, portanto, um direito fundamental e um direito que não pode sofrer nenhuma espécie de limitação ou fracionamento. Então, estão aí essas observações que nós fizemos como sendo necessárias a par daqueles princípios informadores da teoria da pena para que possamos seguir agora já com o artigo 33 do Código Penal, para que possamos, portanto, prosseguir com a análise do artigo 33 do Código Penal. Nós já sabemos, a essa altura, que as espécies de pena privativa no Brasil é a pena de reclusão e a pena de detenção. As espécies de pena privativa no Brasil é a reclusão e a detenção. Em muitos países, eu já gostaria de informar a vocês, não há mais essa divisão, não há mais distinção entre a reclusão e a detenção. Por exemplo, a Alemanha foi um dos países que unificou a pena de reclusão e a pena de detenção. Mas o Brasil segue com essa distinção muito bem determinada com o advento da lei de execução penal, a par, é claro, da divisão estabelecida no Código Penal. Então, o Código Penal determinou esta divisão entre reclusão e detenção no que concerne ao artigo 33, que é o objeto da nossa análise, e a Lei 7.210 de 1984, a lei que disciplina o regime de prisão no Brasil, também aperfeiçoou, aprimorou essa distinção entre reclusão e detenção. Reclusão e detenção, como nós já sabemos, são espécies do gênero pena privativa de liberdade. Então, se eu perguntar em uma prova quais são as espécies de pena privativa de liberdade, vocês devem responder. É a pena de reclusão e a pena de detenção. Ora, essas penas estão estabelecidas na parte especial do Código Penal. Sim, nós já sabemos. O Código Penal
possui duas partes. A parte geral, onde nós temos normas éticas, princípios valorativos, como, por exemplo, o princípio da legalidade, normas de aplicação da lei penal, aplicação da lei penal no tempo, que é o direito intertemporal, e normas de aplicação da lei penal no espaço. Essa conjuntura se apresenta na parte geral do Código. Todavia, na parte especial, nós temos o elenco de crimes em espécie. Os crimes escalonados, desde os crimes contra a pessoa, que principia no artigo 121, com o delito de homicídio, até os crimes contra a administração pública, que se inicia através da previsão do delito de peculato, determinado e preceituado no artigo 312 do Código Penal. Mas, no que tange a esta divisão, quando nós analisamos a parte especial do Código Penal, porque nesta parte nós temos os crimes em espécie, todas as sanções penais, não há exceção, todas as sanções penais. Nós temos pena, reclusão ou detenção. Então, chegamos a uma consequência lógica que reclusão e detenção são espécies de um gênero maior, que é a pena privativa de liberdade. O Brasil é um dos últimos países que mantém essa grande divisão, estabelecendo características para a pena de reclusão distinta da pena de detenção. Todavia, eu devo informar que, conquanto o Brasil permaneça estabelecendo esta grande divisão, ainda assim, nós temos, do ponto de vista de uma análise mais profunda, constatado que há atualmente uma certa tendência, uma certa inclinação à aproximação entre a pena de reclusão e a pena de detenção. Eu quero fazer essa observação, claro, de forma mais discreta nesse entendimento, porque é um entendimento do ponto de vista doutrinário, mas me parece já que avançamos para uma constatação que, conquanto esta divisão persista do ponto de vista legal, do ponto de vista abstrato, do ponto de vista do texto normativo, eu gostaria de acrescentar a observação que na prática penitenciária, na praxis do cumprimento efetivo da pena privativa de liberdade, reclusão e detenção estão cada vez mais próximas. A pena de reclusão e a pena de detenção estão cada vez mais aproximadas, cada vez mais afins. É uma constatação que a doutrina especializada tem feito ao longo desses anos, seguindo aí a esteira de outros países que já estão na vanguarda desta aproximação, desta unificação, como é o caso, por exemplo, da Alemanha. Pois bem, estabelecidas essas primeiras considerações, o artigo 33 estabelece que a pena privativa de liberdade pode ser cumprida nos três regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, a pena privativa de liberdade, reclusão, assinalem, pena privativa de liberdade de reclusão pode ser cumprida nos três regimes: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Claro que esses regimes possuem características igualmente distintas. O regime fechado possui caracteres, o regime semiaberto outros caracteres, como também o regime aberto. Esses regimes, porque são denominados de regimes por conterem disciplinas específicas, disciplinas próprias, esses regimes são denominados pela doutrina de regimes penais ou penitenciários. Para não confundir,
é melhor que se denomine regimes penais. Então, o regime fechado, o regime semi e o regime aberto é denominado pela doutrina de regimes penais, sabendo que cada um desses regimes possui características que eles são próprias, eles são específicas, e nós iremos estudar cada uma delas. São denominados, portanto, de regimes penais. Alguns chamam de regime penitenciário. Todavia, melhor não confundir e denominar ou nominar com a nomenclatura regimes penais. Então, a pena de reclusão pode ser cumprida nesses três regimes: inicialmente fechado, inicialmente semiaberto ou inicialmente aberto. Ao passo que a pena de detenção só pode ser cumprida em regime semi-aberto e regime aberto. A pena de detenção só pode ser cumprida em regime semi-aberto e regime aberto. Por exemplo, está aí uma das grandes distinções que persiste com relação à pena de reclusão e à pena de detenção. Então, nós vamos fazer aqui essa distinção. O critério legal é que a pena de reclusão pode ser cumprida inicialmente nos três regimes, ao passo que a pena de detenção deve ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto e inicialmente em regime aberto. Inicialmente, porque nós, conquanto não tenhamos estudado ainda, existe um instituto científico na lei de execução penal. Existe um instituto científico na lei de execução penal denominado de progressão de regime. Esse instituto é previsto na lei de execução penal. É um instituto que tem respaldo, que tem base científica e ele é denominado pela Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, de progressão de regime. Também é conhecido por mudança de regime ou ascensão, subida, ascender de patamar, de regime, de degrau. Caríssimos, algumas pessoas falam que a progressão de regime é um benefício para o preso, para o sentenciado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em livramento condicional, em comutação de pena, em indulto, tudo isso. As pessoas, de um modo geral, usam uma expressão que consiste numa tecnia e denominam livramento, a progressão, o indulto, a comutação de benefício. O sentenciado foi beneficiado com uma progressão, com uma comutação, com um livramento condicional. Todavia, eu já vou me antecipar e já devo esclarecer que não se trata de um benefício. A progressão de regime é um instituto científico, é um instituto penitenciário, e não se trata de uma concessão do Estado, de um benefício do Estado. Não se trata de uma benesse do Estado. O sentenciado não é pura e simplesmente contemplado com a progressão de regime. A progressão de regime, como todos os institutos de direito penitenciário, possuem requisitos. Progressão de regime possui requisitos, possui exigências legais. E para que o sentenciado almeje, para que o sentenciado alcance a mudança de regime, que mudança eu me refiro? A mudança do regime fechado para semiaberto, do semiaberto para o aberto. Ele precisa, é imprescindível, que ele cumpra os requisitos, que ele cumpra as exigências legais, senão ele não estará apto, senão ele não estará
habilitado a ascender, a mudar, a progredir de regime. Como também a lei previu o oposto da moeda, o lado contrário da moeda, qual seja a regressão de regime. A regressão de regime é a volta, o retorno, a passagem de um regime mais, eu diria, mitigado, mais suave, para um regime mais rigoroso. Então, quando eu afirmo, de acordo com o artigo 33, que a pena privativa de liberdade em detenção só pode ser cumprida em regime semi-aberto e regime aberto, eu gostaria que vocês colocassem uma observação. Esta observação é a seguinte: o sentenciado poderá, pese a pena ser de detenção, regredir de regime. Então, se a pena é de detenção e ele estiver no regime semi-aberto, todavia, cometer uma infração desta gravidade objetiva e subjetiva, ele poderá regredir para um regime mais rigoroso, para um regime mais austero, nesse caso, o regime fechado. Então, o artigo 33 determina solenemente a pena de detenção deve ser cumprida em regime inicialmente semi-aberto e em regime aberto. Porém, há uma exceção, e esta exceção também é prevista em lei e nós devemos atentar para ela. Qual seja, na hipótese do sentenciado praticar um ato que viole a lei, uma transgressão, uma infração, o juiz pode determinar a regressão de regime, ou seja, que o sentenciado seja inserido num regime mais gravoso, num regime mais rigoroso, num regime mais austero, que é, sem dúvida, o regime fechado. Mas isso constitui uma situação completamente isolada, portanto, nós a tratamos como sendo em regime também de exceção, nós a tratamos como sendo uma ressalva, é uma ressalva. Portanto, ela está em caráter completamente isolado, porque a regra é que a pena de detenção seja cumprida em regime semiaberto e aberto. Todavia, se o sentenciado cometer uma infração, o juiz pode determinar que ele seja inserido em um regime de maior gravidade, qual seja o regime fechado. O próprio nome sugere que o regime fechado é um regime certamente mais austero, um regime mais dificultoso em termos de exercício de direitos, sobretudo do direito à liberdade, dos direitos civis que ficam submetidos enquanto durar a pena privativa de liberdade, a determinados impedimentos, a determinadas limitações, porque o sentenciado se encontra dentro de uma situação de constrição, dentro de uma situação de constrição, dentro de uma situação de restrição. Então, isso aí nós temos que enfrentar, e é a observação do artigo 33, que, aliás, coloca isso textualmente. Aliás, coloca isso expressamente. Artigo 33, na parte final, determina, salvo a necessidade de transferência para um regime mais gravoso, que é, sem dúvida, o regime fechado. Então, o próprio artigo 33, que vocês podem assinalar com a canetinha de vocês, faz essa ressalva, e que nós devemos ter sempre em mente e sempre na lembrança, para não cairmos em equívocos e
cometermos imprecisões técnicas. Mas vamos avançar, caríssimos, e colocar aí em pauta o parágrafo 1º do artigo 33. E vamos estudar, portanto, algumas características estabelecidas para o regime fechado, para o regime semiaberto e para o regime aberto. Eu gostaria de dizer a vocês que o regime fechado, ele é executado em um estabelecimento cuja segurança deve ser máxima ou média. Então, o regime fechado, ele é cumprido em estabelecimento penal cuja segurança é máxima ou leve, é média. É o que determina o parágrafo 1º, a linha A do Código Penal. A pena, o regime fechado, é cumprido em determinado estabelecimento penal. E que estabelecimento penal é esse? É um estabelecimento cuja característica a lei penal assinala. Qual a característica? O estabelecimento deve possuir um sistema de segurança. Este sistema de segurança pode ser um sistema máximo de segurança ou um sistema médio. Eu vou começar fazendo a seguinte observação, qual seja: a segurança máxima e a segurança média são previstas em lei para o cumprimento de pena em regime fechado. Sugestivamente, já constatamos que é um regime mais gravoso. Não existe regime fechado cuja segurança é leve. Essa expressão é inexistente na lei. O estabelecimento penal tem de ser de segurança máxima ou de segurança média. Não existe previsão legal para a segurança leve. Não existe isso. Nem do ponto de vista doutrinário eu já vi análise dentro dessa perspectiva, qual seja, de segurança leve. Então, o regime fechado, ele deve ser cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média. O regime fechado é cumprido em penitenciária. O regime fechado é cumprido em penitenciária. A penitenciária pode ser de segurança máxima, como pode ser de segurança média. A penitenciária é esta expressão do ponto de vista semântico, do ponto de vista léxico, do ponto de vista também sintático, podemos dizer assim. É uma expressão oriunda da penitência, que significa isolamento. Então, se nós estudarmos aqui o direito penitenciário ou a penologia ou penalogia, nós vamos verificar que a instituição penitenciária nasce da experiência da penitência e nasce muitíssimo vinculada à evolução dos postulados e premissas e princípios eclesiásticos. Então, os integrantes da igreja, eles, quando cometiam alguma falta ou alguma infração, principalmente se nós localizarmos na Idade Medieval, tanto a alta como a baixa Idade Média, eles eram colocados em isolamento, em penitência, e deveriam, portanto, ler o breviário, que era um livro que eles deveriam ler isoladamente, solitariamente, para que em penitência, em regime, por exemplo, de jejum, eles conseguissem buscar o remorso, o arrependimento, e este remorso ou este arrependimento poderia depurá-los deste sofrimento trazido pelo remorso da prática de
uma violação a algum princípio eclesiástico. Então, do ponto de vista histórico, eu gostaria muito de situar vocês para que vocês compreendessem que essa expressão penitenciária é uma expressão muito vinculada à própria história do direito canônico, dos princípios eclesiásticos, da jurisdição eclesiástica. E, portanto, a nossa penitenciária moderna, digamos assim, não é? Com todas as restrições que nós temos, ela é vinculada historicamente a essa experiência dentro da Igreja Católica. Então, quando se fala que o regime fechado é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média, é porque reporta-se a penitenciária, que é onde, efetivamente, a pessoa pode cumprir pena em estabelecimento de segurança máxima e estabelecimento de segurança média. Mas hoje, caríssimos, eu gostaria de, a par de todas essas observações, fazer uma observação que está prevista na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal previu a possibilidade do sentenciado ou do preso ficar submetido a um regime, a uma espécie de regime mais gravoso, a uma espécie de regime mais severo. Esse regime, ele possui características muito específicas. E eu só gostaria de fazer essa observação por uma necessidade de natureza técnica. Os três maiores regimes conhecidos, nós já sabemos, fechado, semiaberto e aberto. Mas eu devo estabelecer aqui uma observação que vocês podem colocar no caderno de vocês para quem está escrevendo, que existe um terceiro regime que nós vamos aprender muito mais à frente, que é uma novidade trazida pela lei em 2003, e que esse regime é um regime sui generis, é praticamente uma sanção disciplinar. Os juristas nem enxergam esse regime como sendo realmente um regime. Os juristas reconhecem que é praticamente uma sanção disciplinar, que a rigor nem se trata de mais um regime, que rigorosamente ele é uma sanção disciplinar. Então, esse regime é, ou melhor dizendo, esta sanção disciplinar é prevista na Lei de Execução Penal, é uma situação de extrema severidade de tratamento penitenciário, por isso que os juristas, de um modo geral, não compreendem como sendo um regime, devido a um tratamento extremamente severo do sentenciado ou preso que se encontra em determinada situação jurídico-penal, ele é colocado neste, eu vou colocar entre aspas, regime, desta situação de contenção, que é muito mais uma sanção disciplinar. É um regime diferenciado, certamente, e é caracterizado como sendo praticamente uma sanção disciplinar. E se você comparar com as regras do regime fechado, semiaberto e aberto, você vai constatar que nem se trata de um regime, mas de uma verdadeira sanção imposta ao condenado, ao preso, pela situação em que ele se encontra, a situação jurídico-penal. Por exemplo, sentenciados ou presos que integrem na qualidade de partícipes de crime organizado. Então, sentenciado ou preso que se encontre em uma situação que integrem o crime organizado, ou seja, que integrem organizações criminosas. Nesta hipótese, eles poderão ser colocados
nesse regime diferenciado ou numa situação de uma sanção disciplinar pelo fato deles integrarem, por exemplo, organizações criminosas. Nesse sentido, a lei de execução penal, na altura do artigo 53, previu esse regime ou esse tratamento mais severo ao sentenciado. Então, eu tive que fazer essa observação para dizer a vocês o seguinte: não é somente a penitenciária, então, que pode ser considerado um estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média, porque existem unidades em que essas unidades, por estarem sentenciados ou presos, submetidos a esse regime diferenciado, essa forma de sanção disciplinar, por exemplo, integrarem organização criminosa, esses estabelecimentos ou essas unidades também são de segurança máxima, também são de segurança máxima. Tudo isso que eu estou falando aqui está previsto no artigo 53, na altura do artigo 53 da Lei de Execução Penal. Artigo 53 da Lei de Execução Penal. Esse regime, que eu tanto falei aqui, é o regime disciplinar diferenciado. Regime disciplinar diferenciado, o chamado RDD. O RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, previsto na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, mantém condenado ou preso dentro de estabelecimento de segurança máxima, que não é necessariamente uma penitenciária, é uma unidade de RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, é uma sanção disciplinar. Praticamente eu não o reconheço como sendo um regime penal, como eu reconheço o regime fechado, semiaberto e aberto. Ele tem característica de sanção disciplinar, e esta unidade eu posso constatar que se trata de um estabelecimento de segurança máxima, tem que ser máxima, e não é rigorosamente uma penitenciária, porque eu posso estar me reportando a preso provisório e não a condenado. Por exemplo, Fernandinho Beiramar, todos sabem, ele permanece em regime disciplinar diferenciado por integrar organização criminosa. Inclusive, alguns juristas tecem críticas severas ao legislador penal que criou, editou a lei que define o regime disciplinar diferenciado previsto no artigo 53 da Lei de Execução Penal para fazer com que Fernandinho Beiramar ingressasse nessa situação. E nós sabemos que a lei penal não pode ter destinatário específico. A lei penal, ao contrário, deve ter destinatário geral. Eu não posso criar uma lei penal para alcançar você, ou para alcançar determinados grupos, porque eu estaria rememorando o direito penal do autor, nesse caso, de triste memória. O direito penal é da conduta. O direito penal não pode punir o homem. O direito penal pune o comportamento do homem. Um comportamento que venha a atentar contra as leis estabelecidas pelo Estado. Então, feita essa observação, eu tinha de fazer essa observação para que vocês pudessem ainda mais acrescentar ao conhecimento de vocês. Eu devo, então, dizer que a penitenciária tem características específicas e ela pode ser estabelecimento de segurança máxima ou estabelecimento de segurança média, mas existe unidade penal de segurança máxima, que não é a penitenciária, e é onde se cumpre o regime disciplinar diferenciado. Mas, caros, que é uma penitenciária de segurança máxima ou de segurança média?
a lei de execução penal, ela perpassa necessariamente por essas questões. E os juristas, a exemplo do saudoso mestre Júlio Fabrini Mirabete e alguns outros, tecem comentários acerca do que seria um estabelecimento de segurança máxima e do que seria um estabelecimento de segurança média. A penitenciária na Bahia, nós consideramos, em Salvador, a penitenciária Lemos Brito, que fica no bairro da Mata Escura, nós consideramos como sendo uma penitenciária de segurança média. Isto porque o que define uma penitenciária de segurança máxima ou de segurança média é a sua arquitetura prisional. Todas as vezes em que o sentenciado tiver de se deslocar de forma muito curta, de forma muito reduzida, para poder ir à assistência social, ir, por exemplo, ao médico, ir a uma enfermaria, se alimentar, toda vez que esse deslocamento dentro da unidade for reduzido, melhor dizendo, todas as vezes que essas assistências ao condenado, assistência social, assistência educacional, assistência jurídica, assistência religiosa, assistência material, sendo que todas essas assistências estão previstas na Lei de Execução Penal, no artigo 10 da Lei de Execução Penal. Esse artigo 10 previu uma série de assistências que o condenado tem direito. Assistência educacional, assistência jurídica, assistência material, assistência religiosa, assistência social. Todas essas assistências num estabelecimento, numa penitenciária que é reconhecida como sendo de segurança máxima, essas assistências chegam, alcançam, vão ao encontro do sentenciado. E ele pouco se desloca. Ao revés, quando ele se desloca de forma considerável, de forma relevante, para buscar assistência religiosa, assistência material, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social, todas as vezes que ele se desloca. Nesse caso, a penitenciária é concebida como sendo de segurança média. Então, esta é a principal diferença. Está no critério do deslocamento do sentenciado. Com uma observação que vai agregar, caros, ainda mais o nosso conhecimento, que a doutrina faz com muita visão, com muita cuidado, é que no estabelecimento de segurança máxima, o sentenciado é mais vigiado do ponto de vista de uma vigilância eletrônica, de uma vigilância técnica. Então, nesse caso, no estabelecimento de segurança máxima, predomina uma vigilância do ponto de vista eletrônico, uma vigilância técnica. Então, o número de agentes penitenciários, inclusive, é mais reduzido, porque a vigilância não é física, a vigilância é eletrônica, a vigilância é através de outros critérios que não somente os critérios de presença física. Se utiliza outras ferramentas. Então, é através da utilização predominante, prevalecente dessas ferramentas é que se reconhece que o estabelecimento é de segurança máxima. Então, nesse sentido, nós também constatamos que em Salvador, embora a penitenciária Lemos Brito, ao longo desses anos, não tenha histórico de fuga maciça, como nós reconhecemos em outras unidades penais, inclusive uma do estado de São Paulo, recentemente, nós identificamos também que exige um aprimoramento para que ela seja considerada como sendo um estabelecimento de segurança máxima, e a penitenciária em Salvador não possui esse parâmetro, muito embora eu devo ressaltar aqui que pese não estar inserida a penitenciária Lemos Brito no parâmetro de uma segurança máxima, ausência dessas ferramentas e por ainda predominar a vigilância física, a administração penitenciária, todos esses anos,
tem feito um trabalho regular no sentido da segurança e da disciplina, que também são paradigmas de execução penal. Bom, feitas essas observações, nós vamos avançar para o regime semiaberto. O regime penal semiaberto possui outras características. O regime semiaberto, o regime penal, não é cumprido em uma penitenciária, é cumprido em uma colônia agrícola ou estabelecimento similar. A Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, que todos nós devemos estudar para e passo, como estudamos o Código Penal, é uma lei que foi elaborada e que muitos juristas afirmam que o legislador é quase sempre muito romântico no momento da elaboração da lei e muitas vezes a lei não passa de uma carta de exortação. Mas me parece que a lei de execução penal tem traçado um caminho de materialização em muitos sentidos, mas que em outros isso não foi possível, tendo-se em vista a própria estrutura da administração moderna, ou a sua falta, ou a sua carência, ou a sua vulnerabilidade. Então, quando a lei de execução foi projetada, ela foi concebida numa perspectiva para que existisse colônias penais agrícolas e similares, isto é, industriais. Nós sabemos que, de acordo com a melhor doutrina, que a colônia penal agrícola deveria ser situada no interior, ao passo que a colônia penal industrial na capital. Quando a lei de execução penal foi projetada, foi concebida na década de 80, antes, portanto, da Constituição de 88, ela foi projetada e foi concebida dentro dessa perspectiva, dentro dessa ambição, dentro dessa vontade. Todavia, nós sabemos que no interior não existe uma colônia penal agrícola. No interior, de um modo geral, em Feira de Santana, nós temos o regime semiaberto. E em Salvador, nós também temos o regime semiaberto sendo cumprido numa colônia penal, que é uma colônia penal que se situa no bairro do Castelo Branco, a colônia penal Lafayette Coutinho, a antiga Pedra Preta, que abrigava os presos provisórios, os presos de cunho processual, aqueles que estavam respondendo a processo. Hoje, a colônia penal Lafayette Coutinho é um estabelecimento que se caracteriza como sendo de um regime penal semiaberto. Nesse regime penal semiaberto, onde se cumpre na colônia agrícola, industrial ou similar, nós temos um outro sistema, uma outra característica. Por exemplo, se na penitenciária, o cumprimento de pena deve ser em isolamento celular, ou seja, cada sentenciado em sua cela, porque penitência, como eu disse anteriormente, vem de isolamento. Na colônia penal agrícola, ao contrário, há um alojamento, há uma coletividade. Então, na colônia penal agrícola, o sentenciado não irá cumprir a sua pena em isolamento celular, mas em alojamentos coletivos. Ao passo que na penitenciária, determina a lei que seja em isolamento celular. Claro, nós sabemos que entre a verdade formal espelhada pela lei e a verdade material da praxis do cumprimento de pena privativa de liberdade, há uma diferença marcante e que, tendo-se em vista a superlotação pela superpopulação carcerária, nós não temos exemplo digno de nota de isolamento celular, isolamento em cela, cada sentenciado em sua cela em uma penitenciária no Brasil. Todavia, eu devo dizer que esta característica é prevista na Lei de Execução Penal, muito embora constatemos que há uma superlotação carcerária, muitos sentenciados ocupando a mesma cela, o que enseja
uma série de violações de direitos fundamentais. A colônia penal não possui essa característica, ao revés, a colônia penal possui a característica segundo a qual o sentenciado deve permanecer em alojamento coletivo, por ser regime semi-aberto e por sugerir, é claro, nós já reconhecemos intuitivamente situações mais mitigadas, mais suavizadas, mais temperadas dentro do processo de execução. Também temos uma característica no regime semiaberto que nós não encontramos no regime fechado. E observe que eu sempre avanço um pouco. Eu já estou dando características de um e de outro regime. No regime fechado, existem autorizações específicas para a saída. Por exemplo, na situação de morte, de falecimento do cônjuge do sentenciado. Se o sentenciado possui cônjuge ou companheiro, há a possibilidade de uma autorização ou permissão de saída previstas na lei de execução penal. Então, a saída ou a autorização ou a permissão de saída dentro do regime penitenciário, ela é muito mais excepcional, muito mais, eu diria, isolada. Um exemplo que está na própria lei de execução penal é a hipótese de falecimento do cônjuge ou companheiro do sentenciado. Eu vou mais tarde estabelecer essa diferença, mas eu devo dizer que autorização, permissão e saída são conceitos distintos na lei de execução penal. Autorização, permissão e saída do sentenciado são conceitos completamente distintos na lei de execução penal e que eu terei a preocupação mais adiante de fazer essa distinção. Por ora, nós devemos reconhecer que a autorização de saída do sentenciado de uma penitenciária é realmente isolada, é realmente extrema, é realmente excepcional. O mesmo raciocínio não se aplica para o regime semi-aberto, que por ser mais mitigado, por ser mais temperado, por ser mais suave, possibilita uma saída temporária do sentenciado. Então, anotem, em regime semi-aberto, onde se cumpre em estabelecimento denominado de colônia agrícola, industrial ou similar, há a previsão na lei de execução penal, não é no código, é na lei de execução penal, da chamada saída temporária do sentenciado. O sentenciado em regime semiaberto, ao contrário do regime aberto, do regime fechado, perdão, não pode sair, mas o sentenciado em regime semiaberto pode sair por alguns dias, por 7 dias, sem vigilância, pode sair por 7 dias sem vigilância, para poder manter contato com a sociedade, com a sua família, e robustecer esses vínculos, robustecer esses elos. E nós vimos aí algumas decisões oriundas do poder judiciário no sentido de conferir, no sentido de facultar, no sentido de conceder saídas temporárias, elastecendo a disciplina legal para sentenciados, tendo-se em vista a necessidade de restringir o contágio pelo Covid-19 e, portanto, conter, em consequência, o espalhamento do vírus. Então, me parece que essa decisão oriunda do Poder Judiciário que merece comentário, merece uma digressão, merece uma reflexão, foi consequência, é claro, de um instituto que nós aprendemos em Direito Penal 1, denominado de analogia. Nós aprendemos esse instituto em Direito Penal 1, esse instituto nós aprendemos com o nome de analogia. E já que, é claro, é relevante se fazer uma observação que a analogia não é admissível na lei penal.
com caráter punitivo. A analogia é inadmissível na lei penal com caráter punitivo. Isto porque a analogia em lei penal com caráter punitivo, com caráter sancionador, com caráter de repressão, viola, vulnera, fragiliza o princípio da legalidade. Não há crime sem lei, não há pena sem cominação legal. O princípio da legalidade esculpido no artigo 1º da Constituição, no artigo 1º do Código Penal, bem como no artigo 5º da Constituição de 88, pedra fundamental, pedra angular do direito penal. Porém, na ocasião em que ministramos aula de Direito Penal 1, nós aprendemos que a analogia como instituto pode ser aplicada, como é aplicada, in bonum partem, ou seja, para beneficiar o réu. Neste caso, certamente acreditamos que em lei de execução penal, onde não há previsão de crime, não se trata de um direito de punir, no sentido de previsão de crime, foi aplicada para esta decisão judicial que permitiu a saída de presos para evitar o espalhamento do Covid-19, foi certamente embasada, respaldada com arrimo no mecanismo de auto-integração da lei, denominado de analogia. Então, nós temos esse caso aí que está sendo analisado pelo Poder Judiciário, que o Ministério da Justiça faz recomendações de que a escusa, o fundamento ou a desculpa de conter o espalhamento não se pode colocar criminosos na rua ou de volta à sociedade sem as devidas exigências legais, sem os devidos cumprimentos dos requisitos legais. Fica aí este comentário modernizado sobre o Instituto da Saída Temporária, que é uma característica, eu diria, exclusiva do regime semiaberto que se cumpre na colônia penal agrícola, industrial ou similar. E, finalmente, o regime aberto, que se cumpre na casa do albergado e egresso. Regime aberto, que se cumpre na casa do albergado e egresso. Essa casa, ou esta prisão-albergue, como alguns definem, é diferente de uma penitenciária, que é também diferente de uma colônia penal. Para a lei de execução penal, a arquitetura prisional de uma casa do albergado não deve conter obstáculos contra a fuga. Não deve conter obstáculos contra a fuga. Isto porque a filosofia do regime aberto, onde se cumpre na casa do albergado e egresso, ou prisão-albergue, é que o sentenciado, para ingressar, para acessar a casa do albergado, cumpra determinados requisitos, ou preencha determinados requisitos, quais sejam senso de disciplina e responsabilidade. Senso de disciplina e responsabilidade. Então, o sentenciado, para ingressar na casa do albergado, onde ele cumprirá a pena em regime aberto, deverá trazer consigo um senso de disciplina, como também de responsabilidade. Por isso, porque a lei enaltece o preenchimento desses requisitos ou critérios, é que, do ponto de vista da filosofia arquitetônica do estabelecimento em regime aberto, que é a casa do albergado, ele, teoricamente, não deve conter obstáculos contra a fuga. Mas nós temos aqui uma experiência que identificamos como digna de nota. Em Salvador, a casa do albergado fica em frente ao complexo penitenciário, que se localiza
nós sabemos, no bairro da Mata Escura, aqui em Salvador. E, ao longo dos anos, efetivamente, a Casa do Albergado e Egresso foi construída e foi mantida e administrada dentro dessa perspectiva filosófica de arquitetura prisional, isto é, sem obstáculos contra a fuga. Por exemplo, não há uso de algema, é um exemplo que nós podemos citar para complementar ainda mais o nosso conhecimento. Porém, nós tivemos aqui em Salvador uma experiência através da qual se notou a administração penitenciária, se notou a necessidade de reforçar certas contenções na arquitetura da casa do albergado e egresso. Então, por exemplo, há muitos anos não havia muro na casa do albergado e egresso. A entrada, o acesso, não tinha muro nesta casa, era realmente ou efetivamente a arquitetura de uma casa com alojamentos coletivos. Mas a experiência da administração penitenciária em Salvador identificou a necessidade, por causa do número de infrações cometidas pelos sentenciados, infrações disciplinares, ou seja, vinculadas ao regimento interno do estabelecimento, como também infrações criminais, ou seja, transgressoras da lei penal, como também muitas contravenções, a necessidade de se construir obstáculo contra a fuga. Então, se vocês visitarem esse estabelecimento carcerário, se vocês visitarem esse estabelecimento carcerário, vocês vão identificar que esse estabelecimento carcerário em Salvador tem um muro alto, muito alto, e, portanto, constitui ali um exemplo de obstáculo contra a fuga, exatamente porque a administração penitenciária constatou e percebeu a incompatibilidade entre uma convivência dos sentenciados naquele estabelecimento sem reforçar a segurança. Então, nesse sentido, mesmo que a lei de execução penal tenha previsto, como previu, a construção arquitetônica sem obstáculos contra a fuga, isto não foi possível realizar, ou foi no início, mas não foi possível a permanência dessa filosofia aqui em Salvador, pelo número considerado de infrações penais e de violações administrativas e regimentais, o que é claro, lamentável dentro da previsão da lei e dentro do seu sentido teleológico, dentro da sua finalidade, dentro do seu alcance. É lamentável, mas essa foi a constatação que a administração penitenciária, ou a administração carcerária fez aqui em Salvador. Bom, o parágrafo segundo do artigo 33 do Código Penal determina que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida no modelo progressivo. Já não é novidade para vocês. Isto porque no início desta aula eu fiz alusão ao Instituto da Progressão de Regime, que é um instituto nitidamente científico. É um instituto previsto no Código Penal e na Lei de Execução Penal. É um instituto que permite que o sentenciado, preenchendo mais uma vez requisitos, possa mudar de regime, avançar de regime, ascender de regime. Seria uma espécie de ascese, de ascensão, mudança, progressão de regime, do regime fechado para o regime semi e do regime semi para o regime aberto. A esta altura, vale uma observação que me parece muito importante, segundo a qual vale a pena notar: o Superior Tribunal de Justiça
determinou a vedação da progressão de regime. O Superior Tribunal de Justiça determinou a vedação da progressão de regime per saltum, a expressão é em latim, per saltum, ou por salto, ou seja, um sentenciado, por ser o nosso sistema progressivo, ascensional, de avanço, não poderá, em nenhuma hipótese, ascender, progredir, mudar do regime fechado imediatamente para o regime aberto, sem ser submetido ao regime semi-aberto. Isto não é admissível, isto não é possível, tendo-se em vista a vedação através da súmula. É inadmissível no Brasil a progressão de regime per saltum. Não é admissível por uma razão que me parece muito simples. Esse sistema de progressão de regime é um sistema cientificamente orientado. Então, nós temos aí o balizamento dos critérios científicos para a progressão de regime. Então, a ciência parametralizou a ascensão de regime e colocando o sentenciado numa perspectiva de só poder alcançar o regime que é cientificamente orientado, adotando o princípio ou a premissa ou pressuposto do mérito. Então, para que o sentenciado venha a ascender de regime, ele deve observar o critério do mérito, do merecimento, que é um critério, eu diria, subjetivo. É um critério subjetivo. Então, eu posso dizer a vocês, com muita clareza, que a progressão de regime, e todos, não há exceção, não há exceção, todos os institutos penais, processuais e penitenciários só são alcançados, só são conquistados mediante os pressupostos ou requisitos objetivos e subjetivos. Eu me refiro dentro do processo de execução. Qualquer instituto, dentro do cumprimento de pena, qualquer instituto, seja progressão de regime, livramento condicional, comutação de pena, indulto, só é alcançado se o sentenciado observar os dois grandes paradigmas do processo penal brasileiro, quais sejam o tempo e o mérito. São os dois grandes paradigmas do processo penal brasileiro. O tempo e o mérito são os dois grandes paradigmas. Portanto, o sentenciado não alcançará o tempo, não alcançará a progressão, sem que ele efetivamente permaneça dentro de uma unidade penal e sem que ele tenha merecimento para tal. Este merecimento na lei de execução penal é compreendido como sendo um satisfatório comportamento carcerário. Satisfatório comportamento carcerário, que a lei de execução penal denomina como sendo de bom comportamento carcerário. Mas este comportamento carcerário, eu já devo fazer essa observação, não significa um comportamento irrepreensível. Ninguém possui um comportamento irrepreensível dentro do estabelecimento carcerário. Ninguém possui um comportamento irrepreensível dentro do estabelecimento carcerário. O estabelecimento carcerário no Brasil, ele possui características de violência institucional, agressões a esta violência com determinados comportamentos, eu
diria, em oposição a isso, e cometendo algumas vezes infração disciplinar. Me parece que o cometimento de infração disciplinar é desejável, é necessário que ele resista, e ele deve ter cometimento de falta disciplinar, e o cometimento dessa falta disciplinar não deve ser levado em consideração para impedir, para obstaculizar a conquista desses institutos, como livramento, progressão de regime, muito embora eu reconheça que o cometimento de falta disciplinar ainda é por lei, e os órgãos jurisdicionais ainda entendem que é um grande obstáculo à conquista desses institutos. Mas eu noto aqui, quero fazer uma observação, que de forma reiterada, se de forma reiterada, o sentenciado não deve ser analisada como característica. Então, está caindo o sinal? Vocês entenderam como é que está aí? Está caindo o sinal? Então, só pode ser aqui, mas, enfim, como vocês querem fazer? Querem abrir para perguntas, porque o sinal está caindo, a gente encerra aqui e retoma na sexta-feira. Me dê um ponto aí para que eu possa retomar e finalizar a aula. O que vocês não entenderam, de onde caiu, para que eu possa retomar e não deixar vocês nessa situação. Já vai dar 11 horas e a gente inicia sexta-feira no horário da aula, às 9h20. Eu vou repetir, então, a última fala, certo? Vou repetir. Pronto, eu repito, Poliana, eu repito. Aí vocês tomam, vocês anotam. Pronto, eu vou falar sobre o tempo e mérito, certo? Eu vou falar, fiquem tranquilos, certo? A gente vai conseguir aos poucos se ajustar, porque às vezes o sinal cai, realmente oscila, são todos usando, né? A online, então cai um pouquinho, mas a gente recupera, não tem problema nenhum, tá bem? A execução penal no Brasil, não só a execução penal, mas o direito penal, o direito processual penal, tem por paradigmas o tempo e o mérito. Então, a matéria do processo, a matéria do direito penal, a matéria do direito penitenciário, sempre recairá nesses dois paradigmas, tempo e mérito. Então, o que eu quis dizer é que o tempo e mérito são paradigmas fortíssimos na esfera do processo de cumprimento de pena no Brasil. Nenhum sentenciado no Brasil alcança livramento condicional, progressão de regime, comutação, indulto, sem necessariamente integralizar o paradigma do tempo e o paradigma do mérito. O paradigma objetivo, tempo, e o paradigma subjetivo, qual seja o mérito, o merecimento. Na lei de execução penal, mérito se compreende como sendo bom comportamento carcerário. Todavia, este bom comportamento carcerário é identificado como sendo satisfatório comportamento carcerário. Não é uma mudança, ou não é uma questão apenas de semântica ou mudança de expressão. É entender que o sentenciado ou preso ele não pode ser exigido um comportamento linear, excelente dentro de um sistema penitenciário. Isto porque no Brasil já está configurado a situação de inconstitucionalidade do sistema penitenciário, que em direito constitucional é um panorama de inconstitucionalidade estrutural do sistema penitenciário. Então, é o chamado estado de coisas inconstitucional, que foi reconhecido na América Latina pela primeira vez pela Colômbia, o chamado estado de coisas
inconstitucional. Então, foi reconhecido também pelo nosso Supremo Tribunal Federal esse estado de coisas inconstitucional, e esse estado de coisas inconstitucional identifica que o nosso sistema penitenciário é sistematicamente violador de direitos humanos, de direitos fundamentais, em sua estrutura e em sua rotina, em sua praxis, em sua experiência, como também é uma situação que a administração penitenciária não consegue conter, não consegue limitar, não consegue sanear, não consegue resolver. Então, por conta disso, o Estado não pode, enquanto administração penitenciária, enquanto órgão jurisdicional, exigir um comportamento de excelência do sentenciado, ou seja, de não cometimento de falta disciplinar, de violação de regimento interno da unidade penal. Isto seria um contrassenso. Se, de um lado, eu, tribunal, reconheço, tribunal que guarda a Constituição, eu estou me referindo ao ápice do Poder Judiciário, reconhece o estado de coisas inconstitucional e exige, em contrapartida, uma conduta ou um comportamento bom por parte do sentenciado. Isto seria uma incongruência, isto seria uma falta de senso, isso seria um contrassenso. Então, o que é esperado e aguardado é que o sentenciado tenha, sim, condutas praticadas em violação, em resistência, em oposição ao sistema penitenciário, ou seja, cometimento de falta disciplinar, e que o juiz deve sopesar, ponderar muitos dos cometimentos de faltas disciplinares como sendo não uma violação pura e simples a um regimento, mas um ato de oposição, mais um ato de resistência a uma violência institucionalizada, muitas vezes, em algumas penitenciárias, em alguns estabelecimentos penais, bem como um estado de coisas inconstitucional que ainda não foi resolvido, ainda não foi saneado. Então, esta foi minha observação. Quando o sentenciado, portanto, não alcança de forma, eu diria, repetida, não consegue alcançar, e a resposta é negativa no alcance ao livramento condicional, progressão de regime, por muitas vezes o Estado não confere, não concede ao sentenciado o livramento, a progressão, isso é repetitivo, a resposta negativa por parte do Estado, porque o Estado jurisdição identificou que o sentenciado cometeu falta disciplinar e por isso não pode conceder a progressão, o livramento, o indulto, a comutação. Então, a falha não é individual. A falência é do sistema e não do indivíduo. É isso que foi essa observação que eu gostaria de deixar marcada a título de uma reflexão mais profunda sobre essa temática, sempre envolvendo o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês compreenderam o assunto, se vocês têm alguma dúvida, que eu possa, na medida do possível, se eu souber esclarecer, e à medida que nós formos nos despedindo, vocês já podem, por favor, colocar aí presente. Todos vocês que assistiram a aula, por favor, coloquem aí presente para que não levem falta, né? Naturalmente, vocês assistiram a aula, então devem colocar aí no chat presente. Vai sair o nome de vocês, vocês escrevem presente. Isso será contabilizado para que eu não coloque falta em vocês. A próxima aula nós iniciaremos no horário, ou seja, às 9h20. Foi uma falha minha no link, eu coloquei mais cedo a aula, porque nós ficamos ainda naquela situação um pouco confusa, e então vai ser iniciado 9h20, aguardem aí o envio, aguardem o envio da pergunta,
certo? Que eu vou mandar através do EAD, certo? Eu vou elaborar essa pergunta ainda. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se entenderam a aula, se gostaram da dinâmica, se vocês têm alguma sugestão. Nós estamos aqui para acolher vocês na medida do possível e fazer com que esse encontro seja o mais divertido possível. Se eu indico para o fichamento algum autor, sim, Rogério Greco, César Bittencourt, vocês poderão fazer esse fichamento através desses autores. Autores que vocês já conhecem, fiquem à vontade nos livros de penal, certo? De direito penal, sempre volume 1. A orientação para o fichamento está no espaço do aluno, no EAD, né, no portal do aluno, em tarefas, estudos e tarefas. Estudos e tarefas. Tarefas e estudos, muito bem já. Tarefas e estudos. Obrigada pela gentileza. Tarefas e estudos. Certo? Então, vocês gostaram da aula? Tem alguma sugestão? Alguma observação? Professora, além do... aí, também assistindo minha aula, ainda bem. A casa do albergado pode ser a casa do sentenciado? Não, não. O cumprimento de pena é uma contingência. Ele pode realmente, ao sair da unidade penal, ficar abrigado por algum tempo, por 2 meses, se ele não tiver para onde ir. Existe, porque a casa é do albergado e egresso. Todavia, isto é em caráter de exceção, e não a regra. Ele não pode morar na casa do albergado, nem por determinação judicial. Estudos e tarefas. Pronto, é isso mesmo. Então, alguma observação, alguma pergunta e alguma sugestão? Obrigada, Jaque. Obrigada. Eu espero que sexta-feira também seja boa aula, viu? Nós estamos aqui, vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Vamos ficar juntos, unidos, está tudo bem. Vamos fazer essa transição, essa experiência que é nova. Eu gosto muito de vocês, tenho vocês no meu coração, eu vou procurar dar aulas ainda melhores. O livro é Rogério Greco, o livro de César Bittencourt. Vocês podem procurar aí essa bibliografia, livro de direito penal, de um modo geral, volume 1. Eu agradeço muito a vocês, que Deus abençoe vocês, certo? Que acalme vocês. Eu não entendi a pergunta. Pode fazer no microfone, então. Use aí no microfone, que eu não entendi a pergunta, não. Sobre a casa do albergado. Desculpa, eu não consegui entender. Pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta. Ou, se não quiser, por WhatsApp mais tarde. Meu número é 999814545. Aí eu posso mandar por mensagem de voz, se você se sentir mais à vontade. Tá bem? Tá certo assim? Então pode mandar a pergunta via WhatsApp que eu respondo. Tá bom? Um abraço para vocês, então. Todo mundo tem que colocar presente aí. E todo mundo deve sair da sala, dessa sala aí. 999814545. Eu não estou ouvindo mesmo, não. É o microfone, é? Ah, porque está cortado. Esse foi meu filho. Pronto. Vou aumentar aqui o volume. Meu Deus, como é que... Pode falar. Microfone. Não sei. Quem quiser fazer a pergunta. Vocês ouviram a aula toda? Eu queria... Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria perguntar à senhora, quando a senhora falou sobre o estado de coisas inconstitucional, eu queria saber se a senhora, para eu saber se eu entendi corretamente, a senhora estava se referindo à forma como o preso é tratado dentro das estruturas prisionais e o mecanismo que são utilizados pelo sistema em relação a ele, é isso?
com o Supremo Tribunal Federal. Depois você aprofunde sua pesquisa, viu? É importante isso está sendo cobrado muito. Inclusive, foi objeto da última prova de magistratura estadual aqui na Bahia. O estado de coisas inconstitucional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao sistema penitenciário, né? Essa questão da violação sistemática a direitos humanos e a impossibilidade de debelar essas violações sistemáticas de direitos humanos. A infraestrutura, um conjunto de coisas. É o que, nesse caso, gera essa inconsistência, muitas vezes, né, em que as pessoas precisam recorrer aos direitos humanos para reger o direito do preso. É isso, significa isso, né? Exatamente. Depois dê uma olhadinha, que é importante você aprofundar, já que você tem essa curiosidade. Inclusive, é um assunto muito comentado. Meu celular é 999814545. Eu só quero esclarecer aqui. Eu já passei um fichamento que está em estudos e tarefas, no espaço do aluno, no portal do aluno. Vocês devem fazer. E eu vou passar já outro, porque toda semana eu vou passar para compor a nota do VT. Mas aguardem, porque eu vou ainda disponibilizar na próxima semana, em nossa próxima aula, o e-mail para que vocês possam enviar. Por enquanto, vão fazendo, certo? Dessa vez, não vai ser fichamento. Sim, toda atividade que eu passar em estudos e tarefas, vocês devem enviar para mim. Mas, por enquanto, eu não vou disponibilizar o e-mail, vou disponibilizar na próxima sexta. Como eu estou dando tempo, então vão fazendo. O que eu não fez, faz. E entre hoje e amanhã, eu vou passar uma nova atividade, que será uma pergunta. Mas sim, vocês devem devolver para mim. Devem devolver para mim. Vão fazendo com tranquilidade, vocês estão o tempo todo em casa. É uma pergunta só, tá bem? E nós vamos fazer, certo? Então, a gente vai se falando para manter esse contato, essa orientação, esse acolhimento. Tá bem? Um abraço para vocês. Saudades, muita saudade de vocês. Um beijão, a gente vai se ver na próxima sexta.